Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Felipe e eu estou de volta para falar de Maze Runner. Um assunto que não é como se eu falasse pouco no meu canal, não é como se eu já não tivesse um vídeo falando toda a história por trás de Maze Runner, em que eu tive que pesquisar bastante o seu processo de criação, seu processo de produção literário e muitas coisas que aconteceram nos bastidores. É um vídeo que deu muito trabalho e se você é fã dessa história, eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu acho que você vai curtir bastante. Mas foi por esse último vídeo de Maze Runner, mais especificamente do seu final, que eu acabei decidindo fazer outro para vocês. Porque nos minutos finais daquele vídeo, eu acabei comentando sobre o futuro de Maze Runner. Eu comentei sobre a compra da Fox pela Disney, como a Disney estava interessada em continuar essa franquia e como o autor havia dado certas pistas de que talvez a gente fosse ter um livro focado no Newt, um dos personagens mais queridos dos fãs. E como eu tinha muitas dúvidas de que esse livro seria lançado. Para quem não sabe, o James foi largado pelo seu agente literário e pela sua editora por causa do movimento Me Too, que para mim foi a melhor coisa que a editora podia fazer. O James não negou nenhuma das acusações, ele confirmou nas suas redes sociais, então é o mínimo que eles podiam ter feito. E aí a gente entra num assunto que é muito delicado. Porque hoje em dia parece que a gente vive num tempo em que se decepcionar por alguém que fez algo que você gosta bastante é algo normal. É só você ver os tweets da J.K. Rowling. Eu conheço pessoas que, para eles, Harry Potter morreu. Também conheço pessoas que acabaram separando o artista da sua obra. Teve até aquela brincadeira de quem escreveu Harry Potter foi a Emma Watson, quem escreveu Harry Potter foi a Britney Spears. Os fãs de Maze Runner também fizeram algo parecido, mas se eu não me engano eles meio que fizeram uma imagem que tava assim, ó, Maze Runner, escrito pelos fãs. Se você é o tipo de pessoa que quer se afastar do artista, ou se você consegue separar o artista da sua obra, eu quero dizer que você tem todo o direito de lidar com isso da maneira que você achar melhor. Cada pessoa lida com certas coisas da sua maneira. E não sou eu que vai dizer que uma maneira é melhor do que a outra. Eu precisava dizer isso. Talvez você nem ligue pro que eu acabei de falar, porque você quer que eu vá logo pro Crank Palace, que é o novo livro de Maze Runner, mas não tinha como eu ignorar isso. Ainda mais em respeito a muitos fãs que estão incomodados com o que aconteceu até hoje, e com muita razão. Então, por favor, se você for comentar algo idiota, desrespeitando essas pessoas que estão incomodadas, não faça isso. Eu vou agora pro Crank Palace, então você não precisa falar nenhuma besteira. O tema do vídeo é para eu falar tudo que eu sei sobre Crank Palace para vocês. Porque, para quem não sabe, tem uma grande diferença entre os livros e os filmes. Uma delas é o fato de que o Newt, ele não esteve com o Thomas o tempo todo. Teve um momento no terceiro livro que o Newt é deixado com os Cranks, só para no final ele ter aquele fim trágico nas mãos do Thomas, algo que para mim foi a morte mais impactante de Maze Runner. Eu gosto muito da Teresa, sofri quando ela morreu, mas caramba, o Newt falando: por favor, Tommy, por favor, me mate, se você já foi meu amigo, me mate. Cara, parecia que eu tava lá junto com o Thomas e... eu sofri naquela hora. Não vou mentir. E agora a gente vai saber o que aconteceu com o Newt nesse meio tempo que ele estava com os Cranks, porque é isso que a novela The Crank Palace vai nos dizer. E uma coisa que eu acho muito boa a gente frisar é que é uma novela, não é um livro. Ou seja, a história vai ser menor do que a gente esperava. Eu queria poder falar mais coisas concretas dessa nova história, mas tem muita coisa que me deixou um pouco confuso, porque o James ele foi abandonado pela sua editora. Mas ele vai lançar um novo livro de Maze Runner. Isso quer dizer o quê? Que ele foi pego por outra editora? Não necessariamente, porque vocês viram essa capa? Não tem símbolo de nenhuma editora. Na verdade, quando ele fez o grande anúncio de que ele ia lançar mais uma história de Maze Runner, não tinha informação de nenhuma editora. Eu tô aqui, olhando pro anúncio que ele fez no Instagram e tá dizendo que é uma história exclusiva em áudio que vai ser lançada em 2 semanas. Que a versão física em e-book vai chegar no Natal. Não tem nada falando de uma editora. Então, será que ele está lançando essa história independente? É uma coisa que é difícil dizer porque envolve muitos contratos. Eu não sei qual o contrato que ele fez. Eu sei o contrato que eu fiz quando eu publiquei o meu livro. Eu sei algumas coisas dos contratos que os meus amigos fizeram na hora de publicarem seus livros. Mas um contrato brasileiro, um contrato americano, é bem diferente. Ainda mais de uma história que é publicada em vários países. Ou seja, são várias editoras envolvidas. E no anúncio aqui ele está falando que outras línguas ano que vem. Ou seja, a novela vai ser lançada em outros países. Aqui no Brasil, a plataforma 21 é que cuida de Maze Runner.
será que ela vai lançar essa história? Porque eu imagino que o contrato seja com a editora americana. Ou será que no momento que eles decidiram não trabalhar mais com o James, eles também abriram mão de Maze Runner? E agora o James está livre para fazer qualquer contrato que ele queira. Tá vendo? É complicado. Não tem como eu dizer com 100% de certeza que essa história vai chegar no Brasil toda publicada, toda bonitinha, porque é muita burocracia envolvida. O que eu posso dizer com certeza é que Mark Dickens vai narrar o e-book e que a história vai ser exatamente o que o James falou nas redes sociais dele, que a gente vai saber sobre o que aconteceu com o Newt nesse tempo que ele estava com os Cranks, que a gente vai saber um pouquinho do que aconteceu com o mundo 70 anos depois. Essa parte eu acredito que seja mais um prólogo, um epílogo. Ele já fez isso antes em outras histórias. Mas uma coisa interessante é essa sinopse aqui no Amazon. Eu imagino que seja uma sinopse genuína, senão não estaria aqui. E ela fala basicamente tudo o que eu já esperava, com exceção de uma coisa, que o Newt vai encontrar no seu caminho uma jovem mãe chamada Keisha e seu filho Dante, que vão acabar salvando ele de um jeito que ele não podia imaginar. Isso aqui já me fez ver a história de um jeito diferente, porque eu tinha uma ideia do Newt lutando contra os Cranks, tentando sobreviver, mas parece que a gente vai ter um arco emocional muito forte. Não que isso seja uma surpresa, porque é uma história que vai falar dos últimos dias do Newt, mas eu acho que essa mãe e esse filho vão ser o coração da história. Eu tô sentindo. Outra coisa interessante é que no anúncio o James falou que 100% do dinheiro vai para o movimento Black Lives Matter e para algumas causas LGBTQ+. Algo que para mim é muito bom. Teve algumas pessoas que até comentaram que isso pode ser um indício que o Newt possa ser gay, algo que eu acho que seria uma surpresa muito bem-vinda. Pela minha experiência com Maze Runner, o James não gosta de falar da vida amorosa de ninguém. Mas se ele fizesse isso, eu acho que muitos fãs agradeceriam bastante. Mas é isso aí, pessoal. Depois de pesquisar, depois de ir a fundo, de tentar encontrar novas informações, foi isso que eu consegui encontrar. A gente realmente vai ter que ter paciência e esperar para ver o que vai acontecer. Se você fala inglês, você vai conseguir aproveitar essa história mais cedo do que muita gente, então, sem spoilers. Esse é o fim do vídeo. Se você curtiu, deixa sua curtida, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Comente aqui embaixo se você quer que eu fale de uma outra saga literária. Eu tenho vídeos falando de Percy Jackson, Divergente, Os Instrumentos Mortais. Se vocês querem que eu continue falando dessas histórias, é só pedir. Um abração, até a próxima.